Qual a preferência do Bloco Comum Europeu a essa altura do campeonato? Bom, Rubão, como eu falei há pouco, a preferência é a pressa. É a preferência que a Alemanha, ela defina o novo governo imediatamente para que a Europa não fique sem rumo. Porque, como sabemos, a Alemanha é frequentemente chamada de motor da União Europeia. Mas, né, e aqui eu prometi a você que iria fazer um paralelo e mostrar todo o meu conhecimento sobre mecânica. Assim como um motor bem ajustado garante o desempenho de um carro, a estabilidade política alemã é fundamental para o bom funcionamento da Europa. Mas, se esse motor não for cuidado adequadamente, problemas podem surgir, afetando não apenas o veículo, mas também todos os passageiros, neste caso, a União Europeia. Ô, Rubão, você sabe que o óleo lubrificante, ele é, assim, muito importante, porque sem ele, o motor sofre atrito excessivo e pode fundir, não é isso? Não, funde na hora. Inclusive eu quero dizer para vocês que no motor não existe contato metal-metal. Tá? Entre a parte metálica, por exemplo, da biela, tá? A biela com os anéis com a parede, existe uma coisa chamada filme de óleo. Filme de óleo. Então ali não há contato metal-metal. Existe uma cunha de óleo, que é o ponto de intersecção, e aquilo ali não existe. Se houvesse contato metálico-metálico, um motor ligado, por isso o cara pode falar assim, o meu carro tem 3 dias e rodou apenas 20 quilômetros. Você precisa apenas 5 quilômetros para acabar com o motor de um carro. Você precisa apenas 1 minuto para acabar com o motor de um carro. Agora inclusive, o motor mais resistente do mundo é o do Corolla e do Civic. Tá bom. Dito isso, você imagine fazer aí um paralelo entre o que seria o óleo lubrificante, que pode, na sua ausência, fundir um motor, e considerando que a Alemanha é o motor da União Europeia, ficou sem o gás russo. Então, sem essa base sólida de governança e de uma coalizão estável, porque, olha, não é apenas formar um governo, é manter um governo, a questão aqui, porque o momento é de crise profunda. Então, a política alemã enfrentará instabilidades que serão impactantes em toda a Europa. Anote o que estamos dizendo hoje, porque vão surgir aí notícias, depois que formarem o governo, de que as primeiras medidas geraram resultados assim, assado, tudo mentira. Tudo baseado no caos. Então, qualquer coisa que melhore será 100% melhor, porque hoje não tem nada. Aí vamos aqui para um segundo ponto, se eu estiver errado você também me corrige, que é o sistema de arrefecimento, que ele impede que o motor superaqueça. Exatamente. Então vamos para a segunda aula de mecânica do dia, provocada por Wellington. Vamos lá. O óleo tem uma característica principal que mantém ele em qualidade, tá? De exercer sua função, que é a temperatura. O índice de viscosidade é relação direta com temperatura. Quanto mais temperatura, menos viscoso é um óleo. E quem mantém esse óleo na temperatura ideal é o sistema de refrigeração. Com essa aulinha de mecânica, você já começa a entender como o motor que você está olhando ali precisa de várias variáveis para ele funcionar. Não é só o motor não é a caixa quadrada milagrosa que funciona. E a sociedade, o governo também não. Então aqui você vai pegando com mecânica uma analogia do que é o mundo político. Por isso o motor não acabou, professor Rosca. Ou, melhor dizendo, a geopolítica não acabou. Pois é, então esse sistema de arrefecimento, nós podemos fazer uma relação direta com as relações internacionais, porque para a Alemanha
Isso significa manter relações equilibradas com parceiros globais como a OTAN, Estados Unidos e Rússia, evitando conflitos que possam levar a uma escalada de tensões, geopolíticas. E eu já acrescentei aqui a China na minha segunda fala. Rubão, vamos agora ao terceiro possível problema que esse motor da União Europeia, que é a Alemanha, poderá enfrentar. Posso falar? À vontade. Correias, que seria, na minha lógica, um paralelo à coalizão governamental. Por quê? Então, a parte mecânica vai para o negócio. As correias ou correntes, eles tratam de uma coisa chamada harmonia, sincronismo, o ponto exato. Um motor de 4 tempos, combustão interna, ciclo Otto, ele necessita de que, no ponto certo de elevação do pistão, em direção ao ponto morto superior, ele receba, no exato momento, uma quantidade de combustível para logo depois, já que é um ciclo Otto, ele tem um agente externo, né, de ignição, uma centelha, né, e assim causar a explosão. Né? É uma explosão controlada que faz com que ele vá para baixo. Né? Ação e reação, terceira lei de Newton. Pronto, para vocês. Se você tirar do ponto, ele não funciona. Se você mexer em algum ponto ali, ele não vai funcionar. Sabe por quê? Porque ele vai subir quando chegar lá em cima. Não tem injeção de combustível. A injeção de combustível vai acontecer quando estiver descendo. A centelha, então, tudo precisa de harmonia, sincronia. Pronto. A explicação da geopolítica. Viu, professor Rosca, como é fácil? Wellington. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. A melhor coisa que a Globo já fez na vida. Então, na teleaula do Rubem, vocês acabaram de ouvir que as correias garantem que todos os componentes do motor trabalhem em harmonia. Uma coalizão frágil ou mal ajustada pode resultar em paralisia governamental, similar ao travamento causado por uma correia rompida. Gostou, Rubão? Perfeitamente, perfeitamente. Pronto. Vamos agora a mais um tópico aqui do motor alemão da União Europeia. Combustível. E o que é esse combustível no meu paralelo? Economia e recursos. Porque um motor precisa de combustível de qualidade para funcionar corretamente. Estou certo ou estou errado, Rubão? Perfeitamente. Esse combustível ele é injetado dentro do motor dos êmbolos, aonde você tem o cilindro, os êmbolos ali dentro. Ele é atomizado ou pulverizado e recebe ali dentro. Ali dentro você vai ter uma mistura de combustível, comburente e depois uma fonte de ignição. O motor diesel funciona um pouco direito, mas isso fica para a próxima aula, como disse o nosso narrador. Essa aula aqui é só sobre o combustível. Você precisa de combustível de qualidade, que atenda às especificações daquele motor. Senão você vai ter um funcionamento errático do mesmo. Então tá aí, você precisa de combustível de qualidade. Você viu como não é só uma caixinha e como a geopolítica também não é só uma caixinha, por isso que a geopolítica está viva e o nosso motor funcionando. Wellington. Pois é, e assim como um carro precisa de um combustível de qualidade, como o professor Rubem acabou de citar, vou chamar você agora de professor Rubem, que fica uma coisa legal assim. Você acerta, pelo menos você acerta. Os outros professores. Então, a economia alemã, ela é alimentada por exportações e inovação tecnológica. Ela deve ser preservada para sustentar tanto o país quanto seus compromissos na União Europeia. Por isso que sem essa qualidade no combustível, toda a Europa, especialmente a União Europeia, estará ameaçada.
Posso ir para o quinto e último ponto desse motor alemão, que é o motor da União Europeia, Rubal? Pode. Já teve gente aqui dizendo que é aquele motor de 3 cilindros a banho de óleo que tem no Brasil. Mas depois eu falo sobre isso. Então vamos lá. Manutenção preventiva. O que é manutenção preventiva? Previsibilidade política. Exatamente. Agora deixa eu dar aula mecânica, que o pessoal está querendo aqui. O que é a manutenção preventiva? A manutenção preventiva não é ditada pelo mecânico seu da esquina, que vive enchendo o rabo de cachaça. Aquilo ali foi feito um estudo e, através de uma análise de acompanhamento, os engenheiros que projetaram aquele motor chegaram à conclusão que de tantas e tantas horas ou de tantos e tantos quilômetros, se você não fizer certo tipo de correção, de manutenção, de troca, você vai ter o que a gente chama de falha catastrófica. Falha catastrófica, ela não precisa ser uma catástrofe, é diretamente aquilo ali. A correia dentada vai romper, porque você passou do tempo de vida útil dela. Ou vice-versa. O óleo vai perder suas características físico-químicas e ele não vai poder fazer mais o que ele fazia, que é lubrificar, resfriar, refrigerar, fazer tudo isso aí. Então você tem que fazer, o filtro de ar não vai deixar entrar mais ar, tá? Vai afetar o negócio. Isso é a manutenção preventiva. Existe uma manutenção preditiva, mas isso fica para outra teleaula, tá? Aqui nós estamos falando de manutenção preventiva, até porque a preditiva não cabe para a política, ela tem que ser preventiva. Pode falar, Wellington, a parte mecânica já está entregue. E assim como o professor Rubem falou, como o motor requer revisões regulares, a política alemã precisa de planejamento estratégico e também previsibilidade para evitar crises futuras. Tudo o que a Alemanha não tem hoje, até mesmo a formação do governo, está ameaçada de ser uma formação protelada em função do que eu falei a vocês há pouco sobre o ego daqueles que continuam como necessários para a formação de uma base de sustentação deste novo governo. E atenção, se ligue aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que, assim como a Alemanha é chamada de motor da União Europeia, nós podemos fazer um paralelo entre a política alemã e o motor de um automóvel. Então, os 5 pontos fundamentais são óleo lubrificante, que pode ser associado à estabilidade política interna, o sistema de arrefecimento, que são as relações internacionais, correias, que é a coalizão governamental, combustível, que é igual a economia e recursos, e, quinto e último, manutenção preventiva, que é a previsibilidade política. Tá bom até aqui? Perfeitamente. Eu acho que todo mundo entendeu e passou a entender como funciona o carro dele e saber por que o carro dele não está funcionando. O seu carro está vendo uma verdadeira Alemanha. O seu carro, hoje você tem que falar assim, esse carro parece uma Alemanha. Meu Deus do céu, não funciona. Tem alguma coisa ruim no meio disso tudo.